Vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu arrumar esse negócio aqui. Bom dia a todos. Ivonete, Isabel, Viver Bem. Bom dia, Josi, Fátima, Silvia, Lênia. Quem mais aqui? Margarete, deve ser Fátima. Boa tarde, pessoal aí da Europa. Boa tarde, Elisângela, Ivana, e vai chegando, gente. Vamos chegando. Vamos chegando. 1, 2, 3. Tem uma pessoa que chama 1, 2, 3. Anarte. Qual é a frequência que esses nomezinhos, né, traz para isso? Bom dia a todo mundo. Pessoal que estava ontem à noite comigo, volta. E, gente, a lua tava agora de manhã. Acordei, tava de noite, né? Porque me acordaram hoje antes das 4. Tá ficando complicada a coisa aqui. Eu falo para eles assim, gente... Mas tá tudo certo, né? Tudo certo como está. E a lua tava poderosa já cedo, de madrugada. Ah, Ana Rosalina, é tu? Boa tarde. Então, e tava linda hoje de manhã, poderosa, rosa pra caramba. Espero que vocês, quem tava ontem à noite, tenham dormido bem, né? Eu tô toda inchada, tá vendo? Meu olho tá inchado, gente, tá? Eu não dormi muito, não. Hoje, realmente, os gatos estavam terríveis. Lua cheia, né? Que é o quê? Eles sentem tudo. Então, vamos lá. A meditação de ontem foi bem interessante. Foi algo que surgiu, pum, né? E é bom, né? É gostoso quando você faz algumas coisas que não digo do improviso, mas sem marcar. Isso é o tema de hoje. Como nos manter presentes? Quantas vezes você nega alguma coisa para você para estar pertencendo a algo, alguma coisa, e não olha o que você realmente quer? Isso acontece quando a gente não está presente. A gente vira literalmente uma vaquinha num monte de vaquinha. Sabe? A gente fica assim. O primeiro passo para você ser você, olhar você, perceber o que você está escolhendo, perceber o que você está criando, fazer as mudanças necessárias, é estar presente. Quantas vezes nós não estamos presentes, ou não digo nem estar completamente presente, mas você sabe o que você quer. Olha só o recado que você dá para o universo. Você sabe o que você quer, mas não consegue dizer para o outro, porque ele vai te julgar. Então, você está preocupado com esse julgamento, porque ele pode te abalar, né, gente? Pode te abalar, como se a sua realidade não fosse você quem fizesse. Isso é muito interessante, muito interessante. Quantas vezes você não está presente para o que você está escolhendo? Estar presente não é só tô aqui agora, tô sentindo a cadeira, tô sentindo o corpo. Também é, mas não é só isso. É olhar para você e perguntar o que realmente eu quero. Por exemplo, vou contar uma coisa
talvez ela me ouça. Uma pessoa que eu gosto muito chegou para mim hoje e falou assim: eu preciso de ajuda para alguém na minha família. Eu queria que você atendesse essa pessoa. Tarará. Contou a história, mais ou menos. E assim, um lado de mim falava: ai, que legal poder ajudar. E o outro lado falava assim: não. Não é o que eu quero mais fazer. Por incrível que pareça, não é mais o que eu estou escolhendo, estando presente. Primeiro, eu estou num momento de energias chegando, de coisas, eu estou atenta a tudo, as coisas estão como se fosse literalmente um espiral e eu nele, não está me deixando sem eixo, sem pé no chão, não. Mas é um movimento constante, eu tô percebendo. Tô preparando as coisas que eu tenho que levar. Tem uma lista de coisas aqui que eu tenho que levar. E eu tô falando, não tô falando de mala e de roupa. Não tô falando de mala e de roupa. Mas tô falando assim. Falar nisso, tem coisa aqui que eu já preparei. Ai, que bom. Dá pra riscar algumas coisas. Mas tem outras coisas que eu não fiz ainda. Então eu tenho que levar algumas coisas que eles pediram para eu preparar, alguns cristais que eu tenho que levar. E aí várias coisas, são pequenas coisas, são. Vou usar muito tempo? Não, mas eu vou usar o meu tempo. Eu vou usar o meu tempo. E isso eu percebo que não é gentil comigo, sabe? Mas nossa, quantas vezes a gente não diz sim para nós, para dizer sim para o outro? Qual é a coisa mais importante? Uma das coisas para muitas pessoas, é o dinheiro que vai vir dali. Então eu preciso, vou gastar e aquele... Sim, mas eu tenho que olhar para mim primeiro. Para eu me olhar, eu preciso estar presente. Quantas pessoas estão adoecendo, porque elas não olham para si. Elas não olham, elas não conseguem. Porque naturalmente é imposto a nós, nessa realidade, olhar para o outro. Doar-se. Você viver relações que não te trazem absolutamente nada. Muito pelo contrário, que são... Você já viu um barco com 2 remadores? Então, se um faz assim, esse barco naturalmente, esse remo está jogando a água para trás e esse barco está indo para frente. Se esse daqui, se esse outro remador fizer assim, naturalmente ele está indo para trás. E aí a contraparte, né? Um vai para frente, outro vai para trás, o barco não anda. Não anda. Então, o quanto que nós estamos assim com pessoas ao nosso lado, mas a gente não muda, não faz alteração. Primeiro, medo. Quantas vezes você não está presente? Porque se você estiver presente, você pode escolher algo que vai mudar tudo. Mudança é algo desconhecido para sua mente. Eu não sei o que vai acontecer. E então, melhor não fazer. Ontem eu falei uma coisa para vocês de ficar em cima do muro. Quando você fica em cima do muro? Eu não estou contradizendo o que eu disse ontem. Quando você está completamente presente e não sabe se você faz ou não. Nesse momento, você não deve fazer absolutamente nada. Mas quando você está presente, você tem em cada célula do teu corpo certeza do que você quer.
e você não faz. Gente, você está se estuprando. Está. Para falar que tem um marido, para falar que tem um lugar, para falar que mora não sei aonde, para falar o quê? O quê? Para dizer que dá trabalho? Que já tá tarde para começar tudo de novo. Gente, é tarde para mudar de trabalho. Nossa, não, peraí. Por exemplo, eu trabalhei 22 anos numa estatal. Para todos os processos que eu tinha em carteira, tinha alguns carimbos que a gente tinha conseguido, muitas coisas. Pelos anos que eu tinha sido trabalhado como... Quando eu passei no concurso público, eu passei como telefonista. Fiquei um ano só. Fiquei, acho que menos de um ano. Que aí teve um concurso interno e eu fui mudando. Mas as áreas de entrada de público novo dentro da empresa, normalmente eram áreas muito grandes. Na época, existia telefonista. Era uma área enorme. E eu entrei como telefonista. E aí trabalhei alguns meses e passei nesse concurso interno para a área técnica. E daí eu nunca mais saí. Porque era o que eu realmente queria, era algo muito... Depois fui para a área de internet e aí por diante. Mas foi muito interessante, né? Porque quando você olha para isso, então assim, quantas coisas, né? Telefonia, principalmente de telefonista mesmo, você tem só 6 horas de trabalho, tem vários carimbos dentro da tua carteira que te dão direitos a um monte de coisa. Então, naturalmente, eu iria me aposentar com 25 anos de trabalho. Eu já estava com 22. E eu pedi demissão. Sabe quando que eu fui me aposentar? Há 2 anos atrás. Legalmente, né? Porque... E aí o processo ainda tá rolando, né? Porque todos aqueles benefícios, o INSS não tá nem aí. Mas quando você tá dentro de uma empresa, quem faz todo o processo para você era a nossa fundação. Então eu tinha totalmente garantido tudo isso, como eu sei de amigos que tiveram. E é muito interessante, né? E eu não me arrependo um dia, nenhum dia. Podia estar ganhando muito mais de aposentadoria, mas eu não me arrependo nenhum momento de ter pedido a demissão. Porque naquele momento eu não sabia o que era isso, mas eu estava completamente certa do que eu queria. Estar ali não era o caso. Contabilidade de quanto eu vou ganhar 3 anos para aguentar ali. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas? Tem um amigo que na época podia, numa época teve um monte de demissão, né, voluntária, porque eles estavam enxugando e ia privatizar a empresa, e foi muito interessante. Esse meu amigo não quis, ficou, não, vou ficar. Gente, 2 anos depois, ele precisou pedir para ser mandado embora, porque ele estava doente já. Então, quantas vezes nós não estamos presentes? Porque é fácil falar, fica presente. Então, você vai lá no corpo, sente o corpo, sente o bumbum na cadeira. Isso é uma forma. Isso é uma forma. Respira conscientemente. Beleza? Mas quantas vezes ainda nós não estamos presentes com o que nós estamos percebendo dentro de nós, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Porque é uma massa tão comum, mas todo mundo sofre. Ah, que casamento que é bom. Ah, que relação é melhor. Ai, como é que tem o ditado? É melhor
um pássaro na mão do que 2 voando. Gente, nós estamos aqui, não somos daqui. Nós estamos aqui. E esse estar aqui, nós precisamos zelar com a coisa mais importante que nós temos, que é o tempo. Então, nós viemos com data de validade, literalmente. Ainda estamos com data de validade no planeta, né? Ainda estamos. Nós não estamos vivendo. Éramos para viver. Nosso corpo não nasceu para morrer. Mas a gente não tem essa consciência ainda e está criando coisas no corpo. Isso faz com que nós tenhamos uma data de validade. Essa data de validade é muito interessante. Quanto mais qualidade de vida você tem, quanto mais presente você fica, você não cria doença, você não se preocupa, quer dizer, você gasta a tua energia antecipadamente sem saber se vai acontecer aquilo ou não. E aí você tem um tempo maior de vida. Quanto mais a gente está buscando consciência, a vida está ficando mais extensa, né? Está ficando mais extensa. Mas, de todo jeito, nós estamos aqui, nesse momento. E viver cada dia é essencial. É essencial. Então, quando eu falo que a máxima das escolas, vou falar escolas, tá? Porque eu percebo que doença é um estado, não é algo permanente. Então, aquelas pessoas que estão no estado de vícios, estão no estado de qualquer coisa, né? Fora da sua essência maior, essas pessoas seguem alguns preceitos dentro dessas escolas, tipo os neuróticos anônimos, tem várias linhas, né? Para várias dependências. E dependências que eu digo, às vezes químicas, mas para existir a dependência química, existe uma dependência emocional. Existe. Antes e hoje já tem comprovação disso, que todo vício vem de uma carência, né? Seja ela emocional, seja ela mental, seja ela de alguma forma. E o que acontece? Essa máxima é linda, pelo menos por hoje. É um dos dashos, né, do Reiki, pelo menos por hoje. Então, pelo menos por hoje, o que é esse convite, pelo menos por hoje? Pelo menos por hoje eu vou me olhar. Pelo menos por hoje eu vou dizer o que eu gostaria de dizer. Você não precisa brigar com ninguém. Para dizer não para alguém, você não precisa ser mesquinho, você não precisa ser autoritário, você não precisa entrar na briga, né? Porque muitas pessoas, assim, a melhor defesa é o ataque. Então como você quer que eu faça isso? Porque olha meu tempo, eu vou não precisa disso. Isso é a desculpa que nós damos. Ou então vive aquilo de autossacrifício. Não, mas agora que a família tá, agora que todo mundo se acostumou, agora então vamos manter. Não, meus filhos estão pequenos quando eles crescerem. Isso é não se olhar. E quando eu falo isso, gente, você entende que você não está no caminho da ascensão? Sinto lhe dizer. Você não está fazendo um mundo melhor para os seus filhos. Sinto lhe dizer. Porque você tem que ser o exemplo. Você. Você sendo quem você é, aquela criança escolheu você por algum motivo. Não era para você ser uma mãe e ficar ali. Era para você ser quem você é. O ser. Porque antes de ser mãe, você é um ser. Esse outro ser escolheu este ser. Então, são dois que se uniram ali, ó, vamos lá, você vai ser minha mãe, porque eu preciso aprender a dizer não. Eu preciso ser uma pessoa forte. Eu preciso, e você vai ser meu exemplo. E
as pessoas não fazem e se mantêm e acham que estão seguindo o caminho da evolução. Não, mas, gente, arrastar outra pessoa é achar que essa pessoa não é digna de andar pelas próprias pernas, não é presença divina, quer dizer, pior que eu. Isso é ego puro. É ego puro. Se você acha que você tem que fazer tudo por todo mundo, que se você acha que você tem que ser o suprassumo de tudo, manter a família unida, manter um relacionamento, manter... Se você acha isso, desculpa, mas isto é um ego deste tamanho. E quando eu falo isso, eu já fiz isso lá atrás, né? Já tentei muito. E um dia eu entendi que eu estava mãe, não era mãe. Estava aprendendo a ser, assim como ele estava aprendendo a ser filho. Sabe? Isso foi muito legal. Foi uma conversa bem interessante na época. Nem lembro quantos anos tinha ele. Mas foi uma conversa muito interessante. E eu honro isso até hoje. Ele está como meu filho, ele não é meu filho. Então, isso não quer dizer que você não possa estender a mão quando você, a sua essência permite. Quando a sua essência permite. Quando isso não macula. E eu vou falar que muitas vezes ele, no meu caso, ele às vezes ele se choca. Porque eu faço algumas coisas e ele fala assim, uai, o que é isso? Eu falei assim, não, é que a minha essência pediu para eu fazer isso. E ele... E é muito interessante porque não espera, né? Não espera isso, não espera. E é gostoso porque é algo que é uma colheita. E tudo começa estando presente. Tudo, tudo. E quando eu falo estar presente, não é só estar, eu sei do meu corpo, eu sei das minhas limitações. Não, gente. É a cada momento. É a cada momento. Quantas vezes olha, eu falo para vocês uma coisa, todas as decisões que eu tomei de ir para algum lugar, algum curso, alguma coisa assim, que foi no impulso, todo mundo vai. Eu lembro uma vez, eu tava num lugar, tá todo mundo ali comprando a pessoa, porque tem lavagens cerebrais, né? Em alguns lugares assim, não, porque é maravilhoso, e aí tem um monte de gente, não, e vai, se compra e aí depois você fala, que eu fui fazer? Eu não queria isso. É a mesma coisa você entrar numa loja que tem liquidação. E aí, não, mas como assim você não vai levar? Olha que barato. Mas eu não vou usar. E sabe, não sabe dizer não. Não sabe sair da massa cerebral. Não consegue sair de uma massa de inconsciente. Todas as vezes que eu entrei, nossa, eu perdi dinheiro porque eu não fui, né? Não fui. Eu lembro uma vez, essa foi boa, gente, mas há muito tempo, faz muito tempo, muito tempo. Tinha um lugar que era um centro, tipo assim, de todas as linhas, não tinha, e eles faziam muitas palestras e trabalhavam com várias linhas, famoso, todo mundo conhecia, vinha gente de todo quanto é lugar. E aí me chamaram para fazer palestra. Eu sempre entrego. E aí,
não poder, não lembro o que aconteceu comigo, e aí eu liguei e falei, acontecendo alguma coisa, eu não consigo ir, beleza. Aí marcaram para uma outra data depois. Aí eles ligaram e falaram, tem um negócio aqui, não vai ter, ela desmarcou. E aí quando ela falou, vamos marcar de novo, eu ouvi, quer que desenha? Porque esse é uma... Eu ouvi, quer que desenha? Tipo assim, mais impossível, né? Você já não entende. E foi muito interessante. E aí eu falei, aí eu declinei e falei, olha, realmente, vamos deixar nunca mais. Isso é interessante. Então, essa vez, né? Outras vezes foi impulso de, vou fazer o que quero, e aí depois o meu ser ficava isso. Por que eu me inscrevi, né? Já aconteceu de eu ir para honrar aquilo e tiro no pé, literalmente. Não tinha nada a ver comigo, o ambiente não tinha nada a ver comigo, nada, sabe? Então hoje eu realmente faço essa pergunta. Eu vou para minha essência, tudo, qualquer decisão, eu vou e pergunto se isso vai ser uma contribuição para mim. Se não for, não vou mesmo. E muitas vezes é interessante porque eles falam, muitas vezes eu achando que ia ser um não e era um sim. E aí eu vou e é muito legal, não por causa do lugar, de as pessoas, mas assim, de você encontrar algumas pessoas, né? Então não era o lugar ou o fim, mas era a conexão com algumas pessoas, você está ali presente. Então isso é muito interessante. Já aconteceu várias vezes. Alguém tá me ouvindo e ele sabe que eu tô falando para ele. Então é muito legal isso, de muitas vezes você tá no lugar certo no momento certo. Mas quando isso acontece? Quando você tá presente. Quando você está presente. Sabe? Eu percebo, eu lembro que há muito tempo eu ouvi uma história que é assim. Às vezes você tá andando num caminho e você não percebe uma pedrinha assim. E você chuta ela e continua no mesmo caminho. E aí a próxima pedrinha é assim. E aí você chuta e continua no mesmo caminho. A outra pedra é assim. E aí você pula ela e continua no mesmo caminho. E a quarta pedra, ela é assim. Você dá a volta e continua no mesmo caminho. E de repente tem um muro na tua frente. E você fala, meu Deus, como eu vou passar? São sinais que o universo está te mandando. Você não vai entender o recado? Você quer que eu desenhe? Literalmente. Você quer que eu desenhe? Você quer que eu desenhe os sinais? Então, comece a observar os sinais. Não estar presente, os sinais vão ficando cada vez mais fortes. Sinais de vai me ouvir ou não? Sinais de vai acordar ou não? E não precisa se a gente está presente. Ninguém precisa nos chacoalhar se nós estamos presentes. E quando eu falo de alguém, não é, a espiritualidade desceu. Não, é a sua essência. Porque o seu eu superior, você tem um propósito aqui. Entenda isso. Vamos entender uma coisa. Nosso eu superior, ele não consegue mais. Ele fazia isso lá nas eras de ouro, que ele encarnava numa matéria. A matéria era muito sutil, era muito etérea, não estou falando etérica, era muito etérea, então o eu superior passeava aqui, tá? A Édons, quer dizer, na época dos Éden, na época dos paraísos, né? Na época de uma consciência muito mais elevada. Então, o nosso eu superior não consegue mais isso. Não tem como, ele não vai se macular para descer aqui e se perder. Então, ele manda um dedinho dele, que é uma lasca.
uma lasca. Quer experimentar? Sabe quando você vai na feira? Será que esse abacaxi tá bom? Deixa eu tirar uma lasquinha. Aí você vai comprar o abacaxi inteiro. O abacaxi inteiro não desce mais, não, gente. O Eusperior não desce mais. Enganado tá quem acha isso, né? A gente recebeu da ordem muito conhecimento em vários cursos. Então, assim, essa pequena frequência do eu superior, que a gente chama de presença divina, tá aqui em nós. E cada uma delas vem com um propósito. Ela vem com um propósito. Traz toda uma bagagem para aquele propósito. Para o propósito. Estou falando bagagem kármica. Quando ela chega aqui, o que deixaram na mesma marca eletrônica, infelizmente, é adicionado a ela. Mas ela já sabe que ela vai ganhar uma malinha extra, tá? Ela já sabe. Ela está preparada para aquilo. Ela está preparada. Muitas vezes as pessoas se perdem e não fazem absolutamente nada do que vieram fazer. Ficam perdidas. Eu falo, fica correndo atrás do rabo. Porque aí eu tenho que casar, ter filho, ter marido, ter não sei o quê. Ah, eu sou mulher, então eu tenho que ser mãe. E aí entra nos padrões e ficam lá. Sabe? E homens também, né? Ah, eu tenho que ser melhor que meu pai, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que mostrar pra fulano que eu sou bom. E aí é o tá? Na realidade, todos nós temos um propósito. O primeiro propósito é evolução. É literalmente mudar isso aqui para o nosso eu superior poder desfrutar de novo. Transformar isso numa era de ouro, né? A Kali Yuga já era, gente. A gente volta na era de ouro. Então, a era de ouro tá aí batendo na porta. Nós precisamos, a Terra em si, a essência, já tá numa frequência muito mais alta. Quem não está é a humanidade. Então, quem tem que correr atrás dos prejuízos somos, né? Somos nós. Então, é muito interessante quando você olha para isso. Quando você olha para isso, qual é o processo? Se eu estou presente, eu posso fazer passo a passo. Lembra que eu falei sem pressa? Com compassividade? Então, assim, não tenha pressa de realizar as coisas, mas realize presente. Sabe? Eu tava falando essa semana, toda vez que você tá estabanada e se corta, se arranha, se machuca, isso é porque você não tá nada presente. Você tá aqui e o seu corpo tá aqui. Então, quem tá se lascando? O seu corpo. Porque você não tá assim. E se você não tá assim, e quando eu falo se lascar, não é só se autoflagelar, não, com cortes, acidentes. O quanto que você tá se drenando para manter-se num relacionamento, para manter-se num trabalho, para manter... Porque tem medo. Medo do quê? Eu vou dizer a frase que meu filho disse para mim. Ele tinha 18 anos na época. Isso fazem, né, 23 anos. 24 anos. E ele falou assim, mãe, arrisca, vai atrás do seu sonho. Foi essa frase que ele falou. Tudo bem que ele brinca aí, eu falo assim, devia ter falado não, né? Porque aquilo era o que eu precisava. Então, eu falo que ele é um grande mestre para mim. Porque aquilo, naquele momento, eu tava literalmente em cima do muro. Porque eu tinha que decidir, ou pedir a demissão, porque o que o meu coração me mandava era pedir demissão e ir fazer o que eu queria. Mas tinha ele, com 18 anos, né? Então, e era só mãe solo, né? Mãe solo. Não tinha assim, vai cuidando dele aí, que olha ele pra mim. Não tinha isso. E quando ele falou aquilo pra mim, foi um bálsamo, sabe? Um bálsamo. E eu sei que muitas pessoas acham que crianças são idiotas, que não sabem nada, que precisa guiar a criança pela vida. Ela está como criança, talvez um espírito muito mais evoluído que você.
Então, às vezes, essa criança já sabe o que é. Ela sabe, ela tá muito mais perto, porque ela tá criança ainda, ela não tá ela não viveu tanto esse inconsciente coletivo, ela tá muito mais perto do propósito dela. É muito mais perto de quando ela nasceu, então ela tá muito mais perto do propósito dela. E muitas dessas crianças, principalmente de 2013 para cá, não trazem bagagem kármica. Geram karma diário, porque família acaba conduzindo para o inconsciente coletivo. Gerar medo, gerar carência, ai, tem que ter. E as pessoas veem. Eu tratei de uma pessoa que teve um pai e uma mãe com problemas de relacionamento, e essa mulher, né, de seus 40 e tantos anos, quando a gente trabalhava com os registros, ela literalmente lembrava de ela de um ano e meio, vendo as discussões e ouvindo as discussões. E percebe, as crianças não falam, mas elas percebem. E o que é mais importante, elas acham que a culpada é elas. De um casamento não dar certo ou de uma relação ter que ficar junto. Ela sente o peso. A gente acha que não. Porque a gente acha tudo, né, gente? A gente tira conclusões de tudo. Então é importante nós entendermos isso. Estar presente e honrar o que você quer, você ensina para seus filhos, você ensina para todos honrarem as suas essências. O que você quer? Você faz isso quando você vai no restaurante. Quantos casais? Ah, o mesmo para mim. Eu não quero comer aquilo, mas eu não quero fazer desfeita. Isso é um padrão. Isso é um padrão. Eu tenho, mas o que vão falar de novo? Não deu certo? Ai, o que vão... Nós achamos isso. Então nós tiramos conclusão e nós não olhamos para o que nós realmente estamos vibrando lá dentro. Por isso que a lei da atração, você pode fazer 1000 coisas que não vai dar certo. Porque essa frequência de não satisfação interna, o universo percebe. Você esconde muito bem até de você mesmo, mas o universo percebe. Sinto lhe dizer. Então não vai fluir, não flui as coisas. Então quando você está presente, você começa literalmente a perceber aonde não está fluindo. Perceber cada lugar que não está fluindo. Perceber aonde tem um medo. Outro dia eu fiz essa pergunta para a pessoa. Aonde tem um medo aí dentro? Qual é o medo para você manter isso? O que você tem medo de perder? O que você tem medo de não dar certo? Ser julgado? Tem um ditado que eu uso há muito tempo. Fale bem, fale mal, fale de mim. Sabe? Dane-se. Literalmente, gente. Eu não tô aqui para agradar gregos e troianos. Não mesmo. Eu tô aqui porque eu escolhi estar aqui. Eu tenho que agradar meu eu superior. Porque é essa jornada que eu vim fazer. E se você começar a olhar para isso, se alinhar ao sol, né? A sua essência. Pô, se você tenta agradar, nem Sananda aqui agradou os políticos. Foi lá e morreu. Ele e quantos outros? Né? Quantos outros? Quantos outros? Então, é tão importante a gente olhar para isso. Quais são as pessoas que você quer impressionar? Eu pergunto para você. Quais são as pessoas que você quer impressionar? Sabe?
procurando um negócio aqui para ver a data. Mas eu acho... Queria contar uma coisa para vocês, mas eu gosto de contar direito. Eu acho que eu vou por um outro lado aqui, peraí. Achei. Agora... Vamos ver. Olha só, acho que não é para eu falar. Acho que não é para eu falar, porque vem a figura e não vem o nome que eu tava querendo lembrar. Ok, tudo certo. Vou dar outros exemplos. Muitas pessoas viraram, se tornaram... Se tornaram mártires em alguns países, porque eles foram mortos por pessoas da sua própria linhagem, que foram mortos, por exemplo, para o seu próprio povo, porque ele não foi entendido naquele momento. O que ele trazia era algo que batia contra. Então, eram usadas outras pessoas que não entendiam direito aquilo para... Olha, eles estão me mostrando um ser daqui do Brasil, que é Tiradentes. Então, assim, o que ele trazia, né? O que ele trazia? Qual era a mensagem que ele trazia? E política na época não podia ser daquele jeito. E aí, vira um exemplo. Né? Vira um exemplo. Então, o que gera para o inconsciente coletivo pessoas que são exemplos de tortura? Não posso ser eu. Eu não posso falar o que eu realmente acho. Eu não posso, porque eu vou ser julgado, vou ser condenado e provavelmente esquartejado, gente. Isso fica no inconsciente. Ó, a gente tem isso na Índia, na África do Sul, lá no Ocidente, no Oriente, muitos, né, países árabes, judeus, o Sananda mesmo, e outros seres que passaram e viveram esses processos, e que foram mártires de religião, de política. Então, o que isso gera? Gera no inconsciente coletivo que se eu fizer o que eu acho que estou certo de fazer, eu vou ser condenado à morte. Então, é algo que não é concebível aqui, é inconsciente, porque é uma massa, e você entra nela. Quando a gente sai e começa a trilhar o caminho do despertar espiritual, o que é isso? É você começar a buscar a sua essência. E a sua essência, a primeira coisa que ela faz é fazer você se afastar desse inconsciente coletivo. Por uma grande leva de coisas, você consegue se afastar. Mas pequenos detalhes você ainda fica ligado. Pequenos detalhes que vão mexer numa mudança estrutural. Sabe o que você deixa? Pequenos fios. Família, né? Você deixa fios que, se mexer, talvez seja desagradável para o meu ser. Porque uma coisa eu gritar para o público, ainda mais hoje, que não vai ter, não estamos em países com processos de prisão, né? A gente hoje, entre aspas, tem uma liberdade, entre aspas. Então, acaba que você pode falar, né?
pode falar. Pode ser julgado por outras pessoas, mas você pode falar. Tiro do pé se é dado, mas tudo bem. Tudo bem. A massa, direitos de pensamento, eu tô contra, a favor, é um direito adquirido. Então a gente peitou, a gente saiu da Matrix e começou a peitar um monte de coisa, tá? Mas pequenos programas a gente não consegue quebrar ainda. Por quê? Porque é confortável do jeito que tá. E nós começamos a queda porque estava confortável receber ajuda dos seres que vieram para cá. Nós estávamos numa dor tão grande naquele momento do planeta, a dor era tão grande que a gente aceitou os escuros chegarem aqui e falar, a gente te ajuda. E você fala, ai, que bom que alguém vai me ajudar. A gente viveu isso lá. E nós estamos fazendo exatamente igual. Porque quando você fica falando, eu tô desperta, eu tô no caminho, eu tô falando, mas pequenas coisas você não faz. Você não diz sim para você mesmo e não para o outro. Você não coloca, até os animais fazem território, você não. Você não faz. Por quê? Porque dá trabalho, gente. Na massa, da mesma massa, aquela mesma massa de inconsciente, tem a massa do consciente. Então, um monte de gente está indo e dizendo não, e falando, e assumindo, por exemplo, opções sexuais, e tá tudo certo, padrões, né, de beleza vão sendo quebrados, tá tudo certo. Porque é uma massa que tá indo junto. Então, o despertar é uma massa. Mas cada detalhe, então é como você, 500, eles estão me mostrando assim, um monte de pessoas fazendo bolo. Bolo, mesmo farinha, mesmo forno, tudo, os bolos são parecidos. O detalhe vai ser no enfeite. O glacê é o mesmo, mas a mão daquele confeiteiro é diferente. A mão de cada confeiteiro é diferente. Então, um negócio que ele faz, o bolo dele vai chamar a atenção que o outro não chamava. Nós somos esses confeiteiros. Então, se eu não olhar, como que eu não olho? Porque eu não estou presente. Então, estar presente não é só estar aqui e agora. Eu estou aqui e agora. Tá mesmo? Verdade. Verdade, você está mesmo presente. Você está escolhendo ir contra o acomodamento que você está vivendo? A mídia social faz com que um acomodamento aconteça de você querer mais e mais e mais e mais e mais e mais. Mais pessoas. Outro dia eu estava vendo, fulano perdeu não sei quantos mil. E daí? E daí? Sabe, as pessoas viram uma massa. Porque o fulano usa, todo mundo usa. Porque o ciclano faz, todo mundo faz. Continuamos como boizinhos. Manadinhas. Todo mundo, ninguém se separa, então vamos continuar casados. Porque aí você é forte, né? Eu tenho que ser um guerreiro dentro da minha casa. Eu tenho que mudar o outro. Você não é respeitar o outro de jeito nenhum. Sabe o que acontece? Você vibra isso, a não insatisfação, e cria essa não satisfação. E aí, quando leva um par de enfeite na cabeça, é a vítima. Aí tudo bem. Mas aí, gente, aí passou do limite. Quem criou aquilo? Quando nós não nos escolhemos, nós mandamos para o universo
essa mensagem. O universo manda para essas pessoas que convivem conosco, sejam elas empresa, sejam elas chefes, sejam elas, que você não se importa com você. Você não se importa com você. Então a pessoa também não vai se importar. É uma onda. É interessante. É muito interessante. Então, vem algumas pessoas, por exemplo, não, eu sou contra isso, por exemplo, não, deixa eu ver. Eu não gosto de falar coisas que eu vejo, porque eu acho que não tem nada a ver de outras pessoas, né? Porque eu acho que não tem nada a ver. Tem gente que adora isso porque dá audiência, mas para mim não tem nada a ver isso. Mas, por exemplo, quantas pessoas pegam uma bandeira e brigam pelaquela bandeira a vida inteira? E aí, chega um momento que ela não tem nada mais. Nada. Nada. Ela não conseguiu sanar e aí ela entra naquela carência que aquela bandeira prega, né? Ela entra na faixa mais baixa daquilo. Por exemplo, vou contar um exemplo. Vamos dizer que é uma pessoa que prega pela natureza. Então, não pode derrubar árvore. Tudo bem, beleza. Mas ela entra na briga, não na honra. Ontem, olha só o que aconteceu. Quando eu acabei de aquela live, né, que foi, eu mostrei para vocês aonde eu tava, eu mostrei a montanha. Não dava para ver direito, mas vocês vão entender. Tá, desci, tomei um banho e fui dormir. Eram 9 horas. O meu quarto tava com a tela anti-mosquito. E aí eu fechei a tela, fui na janela, tava só o abajur do quarto aceso, que eu tinha saído do banheiro, já tinha apagado tudo, só tava o abajur aceso, aí eu fui fechar, tirei, fechei, né, a tela, ou melhor, abri a tela de mosquiteiro, que é como se fosse uma janela, essa daqui também tem, para fechar a janela e descer a cortina. Juro, gente, quando eu abri, eu olhei pra frente, a montanha estava em chamas. Pegando fogo tudo. Tudo! Vocês estão entendendo? Tudo! A montanha estava em chamas. Eu não sei se caiu balão, eu não sei se o fogo estava do outro lado e veio para cá, mas eu teria sentido o cheiro de queimado quando a gente estava lá em cima, e não estava cheirando nada, eu não sei, foi assim. E naquele momento, toda vez eu me conecto com a energia Agni, do incêndio, e o que mais me dói são os calangos, sério, gente. Porque capim nasce de novo. Mas os bichinhos, os répteisinhos, e aí eu me conecto com essa energia, e aí eu tava ali. E eu sentindo toda aquela energia, eu perguntei se eu podia fazer alguma coisa, eles falaram sim. E eu falei, tá bom, mas não fica aqui. Aí eu fechei a janela e sentei, fiz uma prece, chamei os dragões e tal, e fui dormir, né? E hoje acordei, tava muito escuro ainda, não dava nem pra ver a montanha. Mas aí quando clareou, eu fui olhar e aí o mato seco tava ainda lá e o fogo tinha parado. Mas o que eu quis dizer é assim, eu posso entrar na raiva disso, sabe? Eu posso entrar na raiva. Essa pessoa, por exemplo, imagina, uma pessoa que batalha para a natureza, então contra tudo e
vivendo isso, vivendo isso. Só que entra numa dor de raiva. Eu já vivi isso. Entra numa dor de raiva. E aí, quando você entra numa dor de raiva, você não consegue sair. Você não tem consciência. Aquilo vira uma batalha. E literalmente, essa pessoa, porque a natureza, ela te dá abundância. É ela que te dá abundância. Sabe? É ela que te dá abundância. Então, quando você entra para defender a natureza, você tá achando que você é melhor. E que aquilo tem algum propósito ou não, né? Então, é sempre assim. E o que acontece aí? A escassez começa a acontecer. A escassez começa a acontecer. Você não consegue se unir para crescer. A mostrar às pessoas aquilo que é lindo, sabe? Você não consegue olhar o positivo daquilo. Você só consegue olhar o negativo. Isso, e aí o negativo da natureza é a escassez. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Porque eu dei uma volta. Mas é muito forte. Bom dia, o que você pode dizer da lua cheia de ontem? Ah, querida, você chegou atrasado. Teve até live ao vivo ontem à noite. Vai lá procurando meu. Que eu posso dizer, não. Tô em outro assunto hoje. Desculpa. E eu fico presente. E isso é uma das coisas que eu tô falando hoje. Dizer não para não tirar minha distração. Eu tô presente. Estar presente é isso. Estar presente é isso. Estar presente é eu olhar e falar não, porque isso vai me distrair. Eu estou falando disso aqui. Porque se eu tenho uma massa me ouvindo aqui e recebendo essa energia, quando eu me distraio para receber, para falar, esse pessoal se distrai também. E eu perco. Quer dizer, eu não, né? Todo mundo perde. Porque se eu tô recebendo a luz, é como se uma sombra me distanciasse e pronto. As coisas acabam indo embora. Acabam indo embora. Então, uma coisa, como a gente fez ontem à noite, eu entrei e fiquei lá batendo papo, literalmente, sei lá, meia hora batendo. Eu nunca fiz isso de bater papo. A gente tava batendo papo, mostrando lá em cima para vocês e batendo papo. E foi chegando gente, mas eu tava batendo papo. Chegou um momento que meu corpo falou: não, chega de bater papo. É gostoso bater papo, mas chega, tem um momento para o papo, tem um momento para a consciência. E aí nós fomos fazer o que era necessário, né? Que era trabalhar a energia do Vesak, trabalhar a energia do grande devoto Hanuman, que onde também era a energia dele e esse amor de compassividade que chegava ali e nós tivemos esse presente de Vênus. Então é muito, muito, muito importante isso, gente. Muito importante. E foi muito interessante, porque qual seria a minha reação ao ter... Foi exatamente como aconteceu no curso no dia 13, eu parar no intervalo de 5 minutos e levar um tabaco. Eu poderia entrar numa onda de, caraca, eu tô no meio do curso, eu tô falando coisa, eu tô com uma sintonia e eu que me machuco, blá, blá, blá. Podia entrar nessa. E ontem eu poderia também. Nossa, eu acabei de olhar a montanha, a gente estava trabalhando tanta amor incondicional e chego aqui e a montanha tá pegando fogo, matando os bichinhos. Podia ter entrado nessa também. Mas quando você está presente, você percebe, por algum motivo isso está acontecendo. Vai para dentro. Posso ser um pilar de luz nisso? Pode, emana luz. Ok, chama, faz, ok, emana. O resultado? Sem controle. E o que eles me falaram? Vai dormir. Sem controle. Não fiquei ali. Ai, eu vou apagar o fogo. Não. Você faz e ponto. Sem querer controlar.
Isso é o ponto. Quando você está presente, você não tenta ser o controlador do seu resultado. Eu só estou presente. Eu só escolho dizer não. Se a pessoa me julgar, se a pessoa tiver reações adversas, eu só estou presente. Eu só estou honrando quem eu sou e o que vai dentro do meu coração. Esse é o segredo. Quando eu faço isso, o universo, as pessoas estão em níveis muito diferentes, mas o universo, ele percebe o que eu estou seguindo. Qual é o badalo do meu sino? Isso aqui. Então, se eu estou seguindo o meu centro mais alto, mais elevado, ele também me manda isso de volta. É o meu ressoar. Por mais que o meu ressoar não seja agradável para muitas pessoas. Então, elas se afastam de você, sabe? Ontem foi bem interessante. Eu percebi uma coisa. Eu entrei na live e tal, né? E eu não queria ficar saindo, eu realmente estava de celular lá. E aí eu falei assim, ô gente, quem tá aí em grupo meu, entra e convida o pessoal para fazer. E foi muito interessante. Depois eu vi que quando eu abri, eu falei, tumultuei os grupos, né, gente? Porque todo mundo mandou. Então tinha uma lista assim, tudo bem. Aí eu fui lá entrando só para tirar algumzinho, né? E eu vi num grupo que uma pessoa saiu do grupo, sabe? Por um chamado desse. Eu falei, essa pessoa acho que... E eu já percebi, ela se afastou, não sei. Não pergunto. Quer dizer, até perguntei, tá tudo bem? Há muitos, acho que uns 2 anos atrás, me respondeu, muito bem educada. Mas, e aí, este convite, porque eu não faço propaganda nos grupos, mas aquele convite fez ela... E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, que interessante, né? Aí eu percebo que esse ranço não é meu, é dela. Então é isso, você faz as coisas no seu mais alto coração e mais alta verdade, e as pessoas vão receber isso de N formas, N formas, N formas. Não tem, quando você quer agradar todo mundo, o universo entende que você está se pondo em terceiro lugar, porque gregos, troianos e você vem por último, entendeu? Então, você fica no final da fila para receber também, do universo. Quando você está presente, começa a escolher, a escolher. E não é escolher o dane-se todo mundo. Eu falei outro dia para vocês, semana passada, que aconteceu o negócio da pizzaria. Lembra que eu contei? Foi semana passada, né? Foi antes desse final de semana. E que tínhamos pedido a pizza, veio com borda doce. Uma pizza salgada de borda de chocolate branco. E aí, né? E eu fui reclamar. Falei pra pizzaria, eles queriam me mandar outra. Eu falei, não precisa, porque já eram 9h30 da noite, eu ia dormir. Eu contei isso pro pessoal que fez curso comigo, eu não contei na live, não. A gente fez, tava a família aqui em casa, e a gente fez, foi sexta-feira. E nós fizemos um pedido de pizza. Primeiro tava numa enrolação danada de o que vai pedir, aí no final, vamos pedir pizza. E a minha nora falou assim, eu queria pizza, chocolate branco e chocolate... A de sobremesa, né? A de chocolate branco e chocolate preto. E o meu filho ficou lá, pedindo. E foi muito interessante, porque quando veio, e ele pediu no meu celular, quando ele tava sem bateria, sei lá. E aí, quando chegou, a pizza salgada tinha a borda de chocolate doce. E foi muito ruim, porque não combinava absolutamente nada. Então, foi bem interessante isso. E aí, nós fizemos... eu falei, né, para a pizzaria que realmente tinha trocado, o pedido dele estava certinho, porque a borda era para pizza doce, que era pequenininho, e aí eles queriam mandar outra pizza.
Não, não precisa, porque já são 9h30 da noite. Até chegar aqui, a gente já tinha comido um pouco, tá, deixa quieto. E aí, como eu tinha entrado no ajuda para falar com eles, o iFood vem. O iFood veio e falou assim, resolveu esse problema? Eu falei, não, eles tentaram, mas não resolveu em si, né? Eu falei a verdade, porque tá muito tarde, não quero pizza agora, deixa como tá. Eles devolveram meu dinheiro integral, gente. Eles cancelaram o meu pedido. Quando eu peguei o celular, tava lá, pedido cancelado. Eu falei, não, aí não. Cara, não vale. E foi muito doido, porque no sábado, de manhã, quando eu vi aquilo, eu falei, não é justo, eles mandaram pizza. Tudo bem, tava errado, mas, poxa, tem dinheiro ali, as pessoas vivem. E aí eu peguei e mandei uma mensagem para eles, tá? Peguei ali, mandei a mensagem, eu falei, olha, eu gostaria de ressarcir, porque nós comemos a pizza, por mais que não tava satisfeita, mas não acho justo isso. E a menina me volta, aí só de noite, porque eles só abrem de noite, ela me volta, ela falou assim, ela escreveu exatamente assim, eu estou chocada. As pessoas não são justas assim. Desse jeito. E assim, como se eu tivesse fazendo algo fora do comum. E eu só estava pagando o que a gente consumia, que era o que ia ser cobrado mesmo. Então, gente, as pessoas vão olhar e vão falar, que legal, devolveu meu dinheiro. E foi muito interessante, porque no dia seguinte, quando, no domingo de manhã, que o curso era só depois do almoço, né? Meu neto e o meu filho passaram aqui, e aí meu neto falou assim, e aí, veio uma pizza? Eu falei, não, filho, não veio. E olha só, o iFood cancelou e eles iam devolver, só que a vovó entrou em contato com a pizzaria e passou um Pix para eles. Ele ficou me olhando assim, sabe? Eu falei assim, eu sei que eu mexi na vida dele. Porque é isso, gente, nós precisamos ser verdadeiros. Aquilo me deu uma coisa no meu coração e eu me pus no lugar daquela pizzaria, errar humano, né? Quem não erra? Alguém lá entendeu diferente. Talvez por ser um pedido diferente, entender diferente. Então esse é o ponto. Se você está presente, você percebe isso. E você manda isso para o universo. Eu sou assim. E o universo te traz a mesma energia de volta. Sempre. Você estando presente, você vai honrar o seu coração nesse nível. Eu vou fazer o que eu gostaria. Eu falo que a minha regra é assim, eu me ponho no lugar do outro. Como eu gostaria de ser tratado nesse momento, né? Como eu gostaria de ser tratado. Então, já levei cano? Já levei cano. Tem gente devendo? Tem gente devendo. E aí eu falo assim, como eu gostaria, tá bom, talvez essa pessoa precise desse tempo, né? Porque talvez esteja acontecendo coisas que eu não sei. E se eu ficar cobrando, meu Deus, como deve ser? Eu me ponho no lugar. Agora, se pagar ou não pagar, né? Aí não é um problema meu. Não vai, porque isso é energia. Então, quando o estar presente é de uma forma muito mais ampla. Muito mais ampla. E eu tô falando todos esses caminhos porque nós precisamos viver em quinta dimensão, neste corpo, neste momento presente do planeta, tá? E amanhã a gente vai ter as energias, essas novas energias que os dragões estão trazendo, que na realidade eles são veículos, mas essas energias vêm com os dragões celestiais, vêm com os dragões agartianos, e é uma energia aonde você aprende a ser presença divina aqui e agora. Então, são mudanças na sua estrutura para estarmos presentes. Nós vamos aprender, né? É um curso que faz você aprender isso. São algumas iniciações, é Siddhartha que está conduzindo todo esse curso, que vai ser do dia 6/6, né? Portal de Gêmeos, ele ancora no Portal de Touro agora no 5/5 e vai ser o curso
Já, e é muito interessante, eles já trouxeram várias coisas, assim, é bem forte, eu falo que tem que ter exercício físico até, você precisa ter disciplina para se manter presente, gente, para se manter nesse aqui e agora. Então, gratidão por você estar aqui, gratidão por você fazer parte, gratidão por você compartilhar isso com as pessoas, sabe? Porque eu acho que muitas pessoas precisam ouvir. Se elas vão literalmente ouvir ou se elas vão fazer alguma coisa com isso, não nos é importante. O importante é compartilhar, né? Porque você precisa ser o seu pilar de luz. E aí você emana a luz para quem quiser ficar por perto. Vai ter essa luz. E tudo bem. Então, gratidão para você que tá aqui, gratidão. Minha filha, a disciplina é o primeiro raio, né? É o raio da construção do planeta, gente. Quem veio construir o planeta foi Hércules. E é o raio dele. Então, assim, a gente tem que olhar. O poder tá ligado, ó. Poder e disciplina estão ali, ó. Juntinho. Namaskar, pessoal.